Então essa é a parte 2 do vídeo. Vamos ler Romanos, capítulo 9. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação oculta e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito sobre todos, amém. E não pensamos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os que estão em Israel são de fato israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Já apareceu aqui Abraão e Isaque. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. Agora apareceu Sara. Não vai aparecer o nome Agar, mas está implícito. Por este tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dita ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Até aqui, irmãos. Depois você vai ver uma pergunta do apóstolo Paulo. Que diremos, pois? Há injustiça de Deus? De modo nenhum. Aí o apóstolo Paulo vai dizer que não há injustiça de Deus ele odiar uma pessoa antes mesmo dele nascer. Dessa pessoa nascer. Aí Paulo, querendo provar a injustiça de Deus, ele cita Faraó. Ou seja, Deus endureceu o coração de Faraó. Paulo está citando nomes como exemplos. Por que Paulo está citando Jacó e Esaú? Porque Esaú seria uma tipificação, na pregação calvinista, de homens que Deus odiou antes dele nascer, dessa pessoa nascer. Não foi porque fez o bem ou mal. Deus apenas odiou. É o Deus de amor. Meu Deus. A religião dessa pessoa não é o cristianismo. Nem o islamismo, porque o Islã também não prega uma bosta dessa. E Jacó estaria tipificando a pessoa que Deus amou. E Paulo cita os textos dos profetas, como está escrito: o mais velho será servo do mais moço. Amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Dois textos totalmente distantes um do outro. E quando está escrito amei a Jacó e odiei a Esaú, nesse texto aqui Deus está repreendendo Israel em Malaquias e está comparando Israel com os edomitas. Mas essa cambada de sem vergonha não lê profeta. Mas o que dá a entender aqui quando você vê um texto grudado no outro? Já fora dita ela, o mais velho será servo do mais moço, mas Deus está falando de nações. Está falando dos dois também, mas quando os meninos iam nascer, Deus falou, não falou 2 meninos há no seu ventre, falou 2 nações há no seu ventre. E o maior servirá ao menor. E diz como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Esse texto chama Malaquias para a gente compreender o contexto no qual se remonta a Romanos. E tem tudo a ver, Malaquias tem tudo a ver com obras da lei, com pessoas rejeitando a lei de Deus, questionando a Deus ainda pelo seu amor. Eles não sabem nem por que se originou esse texto. Você não vai ver jamais algum calvinista explicando o sentido desse texto. Porque ao contrário, nunca vai conectar com a mensagem deles. Deus está repreendendo Israel. E ainda falando para Israel, vocês são como Edom, lá em Malaquias. Essa mensagem calvinista não é nem para estar no lixo da sua casa, porque apodrece e o fedor começa a sair pela tampa. É para estar fora de casa, uma mensagem dessa. É muito injusto, é muito sem vergonha. E aqui, eles colocam o foco da carta, a tese principal do apóstolo Paulo,
no verso 11. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado nem o bem ou nem o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Eles focam aqui, como se tudo que o apóstolo Paulo falasse antes e depois converge aqui nesse texto. Aqui é o tema principal, e não é. O tema principal é o verso 8, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendentes os filhos da promessa. Essa é a tese principal e o foco do apóstolo Paulo, por causa do contexto. Aliás, nomes de pessoas como Abraão, Isaac, aqui não está escrito Sara, está escrito Sara, mas não está escrito Agar, não está escrito Ismael, mas está escrito Edom, que é irmão de Ismael, né? É parente de Ismael. Tem Isaac, que é irmão de Ismael. Os nomes, as teses, as expressões, as mesmas coisas se encontram em Gálatas, apesar de ser uma carta menor, é uma carta muito rica também. Mas os calvinistas não vão fazer gracinha em Gálatas, percebeu? Poxa, se eu estou lendo uma carta onde se encontram as expressões vida eterna, obras da lei, debaixo da lei, justificação, salvação, fé, e essas expressões obras da lei e debaixo da lei são recorrentes nessas duas cartas, onde Paulo está falando de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Sara, de Agar, aqui tem Edom. Já está ligando intimamente uma carta com a outra, e fora isso tem mais frases idênticas. Por exemplo, uma frase que Paulo usa aqui em Romanos 10, que se encontra na Torá, aparece só em Romanos e em Gálatas. Por quê? Aquele que fizer essas coisas, por elas viverá. É uma frase da Torá. Está em Romanos e em Gálatas. Até essa frase, que é importantíssima, liga uma carta com a outra. E por que, dentre tantos textos da Torá, Paulo escolheu esse texto para falar? Justamente numa carta onde aparecem as expressões obras da lei, debaixo da lei, justificação, salvação, vida eterna, judeus, gentios, fé. Por que eles vão fazer as gracinhas que eles fazem aqui em Gálatas? Porque em Gálatas não tem caminho. Mas é a mesma palavra, mas não tem caminho. E quando eles começam a pregar aqui, eles pregam somente até o verso 23, 24. Quando começa a entrar em Oséias, acabou a mensagem deles. Eles podem até ler para pegar a transição para o capítulo 10. E ali no capítulo 10 escolher alguns textos para focar. Mas eles não vão explicar por que Paulo citou Oséias. Então, se a intenção do apóstolo Paulo aqui, irmãos, é mostrar o porquê que Deus elegeu umas pessoas para salvação, para a vida eterna, e não outras, e que isso é justo porque Deus endureceu o coração de Faraó, odiou Esaú antes de nascer, então pode fazer isso com qualquer outro homem. Se a intenção do apóstolo Paulo é essa, se a tese principal é essa, por que o apóstolo Paulo diz o que diz? Aqui a partir do verso 22. Que diremos, pois? Quando o apóstolo Paulo fala que diremos, pois, ele está trazendo uma semi-conclusão de tudo que ele falou. Ele já falou das versos que a gente leu, citou os nomes, falou que o propósito de Deus em relação à eleição continua firme, não por obras, mas por aquele que chama. Falou de Jacó, de Esaú, de Faraó, Moisés, de vasos de ira e vasos de glória. Aliás, ele vai falar isso agora, né? E aí ele fala, que diremos, pois? Vamos concluir o que sobre isso? Aí olha a conclusão. Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. O que tem a ver isso com o calvinismo? Por que Paulo falou isso? Por que ele cita judeus aqui?
O que tem a ver aqui mostrar que Deus chamou pessoas não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Isso é um assunto que ele já tinha falado antes, e já tinha falado muito bem, e agora ele mudou o assunto, a tese, e agora ele quer mostrar sobre a predestinação secreta, a eleição. O que tem a ver isso? E o que tem a ver ele citar o profeta Oséias? Assim também como disse Oséias. Ou seja, ele falou, o que diremos? Aí falou que Deus vai salvar também gentios e não somente judeus. E ainda disse, tudo isso que eu estou falando está baseado em Oséias. Chamarei povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar onde que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Eles não focam aqui, mas o apóstolo Paulo trouxe todo o foco do seu ensino aqui. Porque antes, quando ele fala de vasos da ira, e vasos de honra, e de oleiro, e de vaso de barro, esses assuntos nos levam para dois textos da Escritura. Claramente, Jeremias 18, onde tem o oleiro e o vaso. Ali vai estar falando da casa de Israel, assunto selado para eles. E para Isaías 45, onde tem também a parte do vaso, do oleiro. Mas Paulo não citou o nome do profeta. Não falou, como disse Jeremias, como disse Isaías, embora ele está com aquela parte da passagem na mente, que não é ensinada pelos calvinistas, não interessa isso para eles. Mas aqui, ele citou o nome do profeta. E não citou somente um ou dois textos, ele citou 3 textos-chave do profeta, dando o foco do seu ensino aqui. Agora, o que tem a ver? Oséias, chamarei povo ao que não era povo e amada a que não era amada, com Jacó e Esaú, Faraó e Moisés, com eleição e predestinação. O que tem a ver? Na mensagem do calvinista, não tem conexão. Mas aqui é a conclusão. Mas na mensagem calvinista não tem conexão. Então eles não focam aqui. Eles embromam, enrolam. E idiota acredita nisso. Agora, se a tese principal do apóstolo Paulo é o verso 8, onde ele está falando de filhos nascidos da carne e filhos nascidos do Espírito, se a tese, presta atenção que agora eu vou estender as perguntas. Se a tese principal do apóstolo Paulo não tem a ver com nada do que os calvinistas estão falando, e que Paulo quer mostrar para os judeus que não são eles o povo eleito, que não é por nascença, que não é porque fala, eu vim de Abraão, e não é porque eu pratico a circuncisão e a lei que eu sou salvo. Embora isso estivesse escrito na Torá, como está escrito, aquele que fizer essas coisas por elas viverá, é a justiça da lei, e que era válida, muito válida, e realmente quem não fizesse, Deus matava. Ele arrumava uma maneira de matar a pessoa, e tem vários exemplos na Bíblia. Moisés era um deles. O próprio Moisés, Deus quis matar ele porque não estava circuncidado, e Moisés conhecia as palavras de Abraão. Então aqueles que fizeram essas coisas por elas viverá, era válido, iria servir de aio, de condutor, é aquele que fizer obras, essas coisas, a da Torá, obras da lei, se refere à circuncisão que nos remete às festas, que nos remete a todas as coisas que através de sombras seriam aios, condutores para nos levar a Cristo, que morreu justamente no dia 14 do primeiro mês, festa, obras da lei. Ressuscitou no dia das primícias, festas, obras da lei. Enviou o Espírito Santo no Pentecoste, festas, obras da lei. Era válido até vir ele, mas depois que vem ele, a própria lei fala que haveria de se manifestar uma justiça que provém da fé. E os gentios não precisariam de passar pela circuncisão, de textos como aquele que fizer essas coisas por elas viverá, para entrarem com aliança com Deus. Não precisaria. Então os judeus queriam saber o porquê disso. Agora vai anular a lei pela fé? Tá vendo? Eu estou conectando todo esse assunto aqui, embora não tenha falado de muitas coisas porque não dá para falar tudo ao mesmo tempo, com os capítulos anteriores. Vamos continuar na terceira parte. Já vai direto, não dá uma pausa não para você pegar a linha de raciocínio.